Bom, para mim apareceu, espero que para vocês aí também já esteja aparecendo o íconezinho de gravação, né, o círculo vermelho. E agora oficialmente a gente está gravando. Boa noite a todos. E aí, o que acontece? A gente já estava conversando antes um pouquinho de começar a gravação. A gente precisa ter uma boa agilidade, até porque a seção 3.2, que fala de cotagem, ela é consideravelmente extensa. E por ser consideravelmente extensa, eu vou dividi-la em 2 encontros. Quem foi meu aluno de desenho técnico sabe da importância que eu dei quando professor de vocês de desenho técnico para a questão de cotagem, por conta das normas, né, que nós precisamos obedecer e por conta dos critérios que nós precisamos atender para deixar o desenho sempre de maneira a quem observa e quem usa o desenho consiga interpretar corretamente. Bom, tendo dito isso, a gente vai dividir, como eu falei, em duas semanas a sessão 3.2, mas uma coisa me preocupa. Eu queria muita atenção de vocês nesse momento, porque a galera estava atualizada no AVA até o final da unidade 2, até a sessão 2.3. Só que hoje eu fui observar e o pessoal não está atualizado mais. Eu recebi uma série de exercícios de vocês, respondi todos, né? Até o momento que eu acessei, eu respondi a todos, como recebido. Só lembrando que a nota só é dada se você está com a AVA atualizado. Então, queria aí a especial atenção de vocês para manterem um AVA atualizado. A turma de vocês, particularmente, tem, sei lá, que é a maior turma, não tem 10 alunos com AVA atualizado. Então, preciso mesmo que vocês estejam comigo aí, juntos na sessão 3.2. Então, aproveitem o dia de hoje, vocês sabem que a gente utiliza a primeira parte da aula para passar novos conteúdos, para apresentar o exercício que vai ser feito e tudo mais. Então, eu queria ressaltar aí a importância de vocês estarem com o AVA atualizado. Vocês sabem que o canal de comunicação está liberado, estou até com o WhatsApp aqui aberto. E deixa eu ver aqui, mandaram. A Tuane falou que perguntou se eu recebi o exercício. Seguinte, pode ser que eu tenha recebido sim. Eu acessei hoje pela manhã a minha caixa de e-mails, eu faço geralmente uma vez por dia. Então, se eu não respondi, é porque você mandou depois do período que eu acessei. Então, depois eu verifico. Geralmente eu acesso uma vez por dia, então amanhã eu respondo precisamente lá no e-mail. Se você não tiver recebido o meu ok amanhã, é porque o seu e-mail não chegou. Aí você manda novamente. Amanhã eu estabeleço isso como prazo. Amanhã eu entro e respondo esses e-mails. O que acontece? Não adianta mandar apenas o exercício. Vocês precisam do exercício e do AVA atualizado, só reforçando isso. Vou aproveitar os minutos iniciais para fazer a vista de prova e já cabe mais uma observação aqui. Teve gente que, né, na verdade, são muitos os casos, inclusive pedi para ver isso com a coordenação, para vocês verem com a coordenação. Tem muitos alunos assistindo aula em um dia e fizeram avaliação em outro dia. Então, a vista de prova que vocês verão aqui não necessariamente é a prova que vocês fizeram. Então, eu vou fazer a vista de prova referente à prova de segunda, referente à de quarta e referente à sexta. É impossível, pelo meu tempo aqui, eu revisar as 3 provas com vocês. Então, vou revisar só a de segunda, tá? Vocês vão ver algumas semelhanças, às vezes, na elaboração da questão, mas não são as mesmas questões, tá? Então, só pedir essa atenção aí. Hoje eu vou estar revisando quem fez a prova há 2 semanas, né? Há 2 segundas-feiras. Vou parar aqui de compartilhar meu vídeo, porque como eu vou passar a compartilhar a tela, eu receio que a rede comece a ficar lenta. Só queria saber se vocês estão me ouvindo bem aí, para eu falar sobre a prova, tá tudo certo? Já posso mudar a tela aqui? Sim, tá de boa. Então, maravilha. Então, vamos lá. É muito comum no início da aula eu voltar para a tela do Teams, porque tem muitos alunos entrando,
e diferentemente do que era antes, vocês simplesmente entravam com o link, agora tem que confirmar cada colega que entra. Então, eu vou passar a compartilhar aqui a minha tela. Peço, por favor, que vocês só me deem um ok quando aparecer a tela aí onde está a questão 1. Ok. Ok. Maravilha. Bom, os colegas podem falar assim, eu fiz a prova quarta, eu fiz a prova sexta e estava essa imagem. Eu até utilizei das mesmas imagens, no entanto, com enunciados diferentes. E o que achei mais interessante, pode ser uma enorme coincidência, né? Jamais vou falar que vocês colaram, mas colegas repetiram, resolveram com resposta de outra questão. Então, às vezes eu perguntava uma coisa e o colega respondia com a resposta que deveria ser da questão de outro dia. Achei muito confuso isso. Mas, enfim, vamos lá, né? Que a gente... É muito estranho, né? Mas vamos lá. Eu comentei isso com as turmas na semana passada, possivelmente comentei com vocês também. A prova, por que eu deixei questões abertas? Eu até ouvi comentários aí. Se a gente tivesse presencialmente, eu ia falar comentário de corredor, né? Mas, na verdade, os comentários foram de WhatsApp, que predominantemente as provas foram fechadas. E que eu fui o único, não sei se eu fui o único, tá, gente? Mas que eu fui um dos que utilizou as questões abertas. E o motivo ele é muito claro. Quando eu utilizo questões abertas, eu dou a possibilidade de vocês se expressarem. E quando eu dou a possibilidade de vocês se expressarem, coisas interessantes acontecem. Vou ler o enunciado dessa questão número 1 e vou compartilhar com vocês uma coisa muito interessante. Olha, é comum no AutoCAD perceber que o objeto desenhado parece muito grande ou muito pequeno, se comparado à área gráfica. Qual comando pode resolver tal questão? A resposta que mais enviaram e que está correta é o comando zoom. Então, se você utilizasse assim, comando zoom, perfeito, teria acertado a questão. Alguns colegas escreveram passo a passo, colocaram Z, Enter, né? Porque quando você digita o Z e Enter, o zoom já funciona. E ainda digitaram EST, que é, né, o zoom que vai deixar o objeto que você está trabalhando com o melhor ajuste na tela inteira. Então, alguns colegas colocaram zoom, alguns colocaram Z, EST, e alguns colegas utilizaram o comando escala. E aí eu achei interessantíssimo pelo seguinte, se vocês observarem essa imagem, é um retângulo, um quadrado, vocês não podem afirmar porque não tem as dimensões, né? Eu não pedi para aumentar ou diminuir o tamanho da peça, né? E mesmo eu não tendo pedido para aumentar ou diminuir o tamanho da peça, o comando escala, ele vai, se você aumentar essa peça, né? Eu vou colocar aqui 3, 4, 5 vezes a escala. Esse quadrado ou esse retângulo vai aparecer maior na tela. Então, os colegas que escolheram escala, eu também dei certo nessa questão. Porque eu, em momento nenhum, escrevi assim, sem alterar as dimensões da peça. E sem alterar as dimensões da peça, a gente utiliza zoom. Com a alteração das dimensões, o comando escala também funciona perfeitamente. Alguém quer fazer algum comentário dessa questão ou posso passar adiante? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. Só manda um sim aí. Então tá bom. De vez em quando eu vou pedir confirmação de vocês, só para eu... que já aconteceu raríssimas vezes de a internet ficar ruim ou minha voz ficar travada ou qualquer coisa do tipo. Comando 2. Deixa eu ir lá para o Teams, tem gente me chamando. Ok. Vamos lá. O desenho da figura a seguir foi feito na origem? Era uma pergunta de sim ou não. Então, sim, o desenho foi feito na origem. Justifique. Então, a gente já consegue ver que no canto inferior esquerdo estão os eixos de coordenada ali, ó, Y e X. E isso representa a origem no AutoCAD. Então, visualmente, você já consegue ver que pela representação dos eixos Y e X, o desenho, sim, começou na origem. Tá? Então, o desenhista ele iniciou o caminho das linhas aí, né, desse desenho na origem. Bom, o que a gente pode falar mais sobre isso?
Alguns colegas ainda complementaram, e até em outra prova eu perguntei, tá, pessoal? Como colocar um desenho na origem? E eu achei muito interessante que muitos colegas lembraram como fazer, né? Que você vai fazer a primeira linha, digitar 0, tab 0, porque essa primeira linha estará posicionada na origem. E o que é mais interessante, que a gente vai falar hoje na aula, é que você tem dois tipos de origem, a UCS e a WCS. O que eu posso já adiantar para vocês? A origem do seu desenho pode flutuar conforme a sua necessidade, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, esse colega aqui, inclusive, respondeu, ó, sim, percebe-se que um dos pontos que formam o perfil da peça coincide com o ponto da origem, que é 0,0. Correto, tá? Vamos passar para a próxima. Questão 3. Sobre a 2, tudo tranquilo? Maravilha. A questão 3 também traz uma imagem que eu usei em outra prova, mas eu usei em outra prova com um outro questionário. Por exemplo, eu perguntei lá, qual comando do AutoCAD, não lembro se a questão mas é próximo disso, qual comando do AutoCAD nos possibilita a fazer variadas linhas? Como vocês podem ver aí, né? A gente tem traço ponto, tem tracejado e tudo mais. E tem linha contínua. E aí, quando eu perguntava sobre comando, alguns alunos colocaram propriedades, colocaram layers, colocaram camadas, e todas as respostas se fazem corretas. Só como eu falei, eu repeti a imagem, aí tem gente que respondeu isso, traço ponto, não era isso que eu perguntei o caminho. Então, muita atenção quando, né, como eu falei, achei estranho, não posso falar que alguém copiou, mas com uma mesma imagem nós podemos fazer muitas perguntas. E essa 3, ela fala isso aqui para a gente, olha, de acordo com a norma 8403, que ela vai tratar das linhas em desenho técnico, quais os nomes dos 3 tipos de linhas que são apresentadas? O aluno representou corretamente aqui, ó, tracejada estreita, traço ponto estreito e contínua larga. Eu não cobrei, não sei se é dúvida de vocês, mas eu não cobrei sobre a espessura das linhas, porque quando nós trabalhamos com layers até agora, na apostila de vocês, não houve a necessidade de alterar espessuras. Nós só alteramos cores dos layers. Mas nós sabemos que em desenho técnico existe, né, uma proporcionalidade entre as linhas estreitas e as linhas largas. Então, o aluno que respondeu tracejado, trace ponto e contínua, está perfeito. Ah, Thiago, eu coloquei tracejado estreito, trace ponto estreito, contínua larga, como colega aí. Ótimo. Também teve a sua questão acertada. Porque ainda nós não alteramos nas nossas aulas as espessuras das linhas, apenas as cores. Tranquilo? Podemos ir adiante? Deixa eu ver se tem alguém aguardando aqui. Não, vamos adiante. Questão 4. Entre os comandos avançados de edição, a ferramenta utilizada quando necessitamos estender, essa ficou fácil, né, gente? Um determinado elemento, como uma linha, polilinha, arco, tal. Entre as alternativas a seguir, qual delas apresenta o comando que completa corretamente o texto base? É o comando estender, sim. Essa é uma questão extraída do livro único. Eu falei com vocês que faria isso, né? Extrair questões do livro único. E observem, deixa eu fazer uma pergunta. Esse feedback aparece para vocês quando vocês acertam a questão, quando entram depois lá ou não? Não sei. Vocês não entraram depois para ver? Não aparece, não. Eu também não abri de novo, não. Tá, mas eu tenho como colocar, quando eu elaboro a questão, esse feedback. Então, olha lá, um dos comandos avançados que utilizamos para ler uma linha, é o comando extend, tá? Isso em inglês. E, obviamente, que eu já tinha falado com vocês que na prova eu colocaria os comandos das duas formas, ou vocês poderiam responder o comando das duas formas. Então, nesse caso, era o comando estender. Questão bem simples e bem direta. A questão 5 deixa eu voltar lá, tem gente pedindo. É um texto um pouquinho maior, a questão 5, mas basicamente fala, deixa eu ver se é essa mesmo, fala sobre seleções.
E aí eu já falei com vocês em aula que se nós selecionarmos de cima para baixo, da esquerda para a direita, nós teremos a seleção azul. Se selecionarmos de baixo para cima, da direita para a esquerda, teremos a seleção verde. E a pergunta foi o seguinte, olha, qual a afirmativa representa um resultado correto de uma seleção? Olha lá. Serão selecionados apenas elementos que estiverem totalmente dentro da janela de seleção. Isso é uma característica da seleção azul. Olha lá. Ao clicarmos no botão esquerdo na área de desenho, soltarmos, movendo para a direita, relação primeiro ponto citado, a janela apresentará a cor azul. A janela da cor azul seleciona apenas linhas e contornos completos. A seleção verde seleciona também linhas e contornos incompletos dentro do retângulo de seleção. Tranquilo, galera? Tranquilo. Maravilha. Qual comando foi usado para mudar a peça da esquerda se transformando na peça da direita? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu mostrei um antes e depois. A peça era a da esquerda e virou a da direita. Alguns colegas se equivocaram na interpretação, colocaram copiar e colar. E não é uma cópia um do outro, até porque, tudo bem, eu posso até ter feito uma cópia um do outro, mas eu deixei muito claro no texto que foi mudado. A esquerda mostra o antes e a direita mostra um depois. E esse comando em inglês é o stretch, tá? Que em português é o esticar. Alguns colegas confundiram com o comando estender. Comando estender, vamos só comparar. Ó. Se eu quiser aumentar o comprimento dessa linha aqui, ó, da linha traço ponto, eu estendo só a linha. O comando esticar, eu seleciono essa e essa linha dentro de uma janela de seleção, sugerido da direita para a esquerda, de baixo para cima, virando um retângulo verde. E aí, o comando esticar fará você dar essa aparência, né, de ter alongado o comprimento da peça. No caso aqui, a altura da peça. Tudo bem, pessoal? Resposta, stretch. Ou esticar. Estou impressionado que está tudo sem comentário, está tudo tranquilo mesmo, belezinha? Sim. Tranquilo. Tá de boa. Maravilha. Questão 7. Qual comando pode ser usado para verificar dimensões de desenho sem a necessidade de se adicionar cotas? Assunto que nós vamos ver hoje, inclusive. Como mostra a figura? É o comando dist. Essa aqui também estava bem fácil, era uma questão de múltipla escolha. Eu até coloquei aqui embaixo, lá. Avalia medidas conforme seleção feita nos objetos. Até mostrei aqui, né, o print mostra a utilização do comando dist na prática. As imagens apareceram para vocês assim, igual estão aparecendo para mim, grandes, de fácil visualização. Foi tranquilo? Eu sei que travou muito, nós tivemos muitos acessos, mas a interface foi similar a essa que eu estou mostrando para vocês? Ah, no meu foi igualzinho. Tava diferente, não. Maravilha. Vamos adiante. Essa aqui foi recorde de erro, pessoal. Foi eu não posso dizer que foi uma pegadinha, porque vocês tinham um livro único. Mas olha só, gente. Estou com um livro único aqui aberto. Vou digitar aqui o comando Polyline, que eu escrevi na prova. Olha lá, escrevi Polyline. Eu sou um dos que caiu nessa pegadinha. Oi? Eu sou um dos que caiu nessa pegadinha, confesso. Pois é. O Polyline, ele é utilizado para um arredondamento de 2 vértices. Mas, ó, se a gente for ver, né, ele sempre está dentro de opções de outros comandos. Então, eu quero usar um outro comando que a segunda opção é uma Polyline. Mas o comando em inglês é o comando Pline, ó.
Ah, Thiago, mas Spline é uma abreviação de polyline. Tudo bem, mas a questão estava bem clara aqui, olha. O comando polyline, polilinha, em inglês chama-se polyline. Não, o comando polyline em inglês chama-se spline. E na apostila está bem claro para vocês. Não dá para afirmar que foi uma pegadinha, não, Romário. É forçar a barra falar que foi uma pegadinha. Mas eu confesso que pode ter gerado aí, sim, uma interpretação equivocada. Mas a resposta correta fala o seguinte, olha. Todos os segmentos de linhas e arcos feitos com comando polilinha tornam-se uma entidade única, sim. Quando você faz várias linhas com comando linha, ao passar o mouse, cada uma dessas linhas é uma entidade. Se você faz com uma polilinha e depois passa o mouse, todas as linhas geradas, elas geram uma entidade única. E como que eu sei a diferença? Elas geram um brilho, né, quando você passa o mouse sobre essas linhas que você acabou de fazer. A questão 9 é uma questão que dependia de... Diga. Volta ali naquela questão, por favor. Claro. Essa AD, o comando polilinha em inglês chama-se polyline. Qual que é o erro nela? Você não ouviu uma explicação, não? Acabei de explicar. Não, desculpa. Eu fui buscar meu óculos. É Pline. Ah, o comando chama-se Pline. Ah, não, sim, desculpa. Não que a palavra polyline não exista, tá? Sim. Tanto Porque que no meu está escrito polyline, mas está aí embaixo Pline, Press F1, for more help. Isso, por isso que eu falei o comando. Eu deixei bem claro, né? O comando. Certo. Realmente a palavra é a polyline, mas ela foi uma questãozinha de interpretação mesmo, tá? Uhum. A questão 9, ó, dentre os comandos abaixo, quais são os mínimos necessários para executar esse desenho? Quando eu falei mínimos necessários, vocês tinham que ver as opções que estavam disponíveis para vocês, era uma questão aberta. Então, ó, linha, ok. Elipse, não tem elipse, então já matou a letra A. Linha, ok. Arco, ok. Achura, não tem achura. Para tristeza do Romário. C, linha, ok. Elipse, não. Achura, não. Letra D, linha, tem. Arco, tem. Círculo, tem. Cota, tem. Ah, Thiago, mas poderia ter usado um retângulo? Poderia, tá? O que nós falamos aqui é o mínimo necessário dentro das opções que você tinha. Ok? Então, aqui era uma questão de eliminação, estava relativamente simples. E a questão 10 fala sobre a interação do programa, que você poderia falar a opção verdadeira, né? A interação no AutoCAD é feita apenas com o teclado. Não. No AutoCAD só podemos utilizar o mouse. Então, assim, letra A e letra B não faz sentido. Nós utilizamos teclado e mouse. Letra C, que é a correta. As principais ferramentas e comandos são acessadas por teclado e mouse, dependendo da situação, dependendo da habilidade, dependendo de cada usuário. Isso é muito pessoal. Então, eu sempre busco... Mais só um minutinho. Só um segundinho, pessoal. Eu sempre busco mostrar para vocês de maneira bem devagar, né, como que os exercícios se desenvolvem, mas vocês, à medida que forem tendo habilidades, pode ser que vocês trabalhem muito com teclado. Tá? Letra D. No AutoCAD, os comandos são acessados apenas através das teclas de função? Não, a gente pode... as teclas de função são aquelas F1, F2, F3, não, você pode usar outras teclas do teclado, até para digitar os comandos. Os comandos de desenho do AutoCAD são acessados apenas com o mouse e não podem ser utilizados em conjunto com o teclado. Também não é verdade. Muitas das vezes, inclusive na aula passada, eu mostrei para vocês como usar o Shift do teclado em parceria com o botão direito para nós escolhermos uma tangência, né, que é uma relação trigonométrica. Então, resposta correta, letra C. E é isso. Acabamos a nossa vista de prova. Mais ou menos aí dentro dos 20 minutinhos aí previstos, né? A gente teve uns minutinhos de conversa inicial. Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Posso fechar?
Beleza? Tranquilo. Então, fechou, galera. Vamos para o nosso AutoCAD, vamos para a nossa apostila. Eu destaquei, como sempre destaco, algumas partes importantes da apostila, que é o seguinte: não confundam nome de comando de AutoCAD com o que dizem as NBRs. O que estou querendo dizer com isso? Às vezes, um comando de AutoCAD vai falar que a cota é feita de um jeito, mas nas NBRs o nome é diferente. E eu vou começar a explicar isso para vocês a partir de agora. Bom, vamos lá. Eu destaquei algumas questões. Esse negócio de ter que aceitar vocês é muito ruim, gente. Toda hora eu tenho que ir lá e aceitar o colega que está querendo entrar na aula. Vamos lá. A gente começa aqui a explicação da seguinte maneira. O autor, ele quando trata de uma situação contextualizada, ele fala, olha, você foi fazer os exercícios, você foi refazer os desenhos de uma determinada empresa, porque essa empresa ela terceirizava esse trabalho, e viu que tinha uma série de cotas e medidas que não estavam de acordo com o que deveria ser representado. Então já cabe uma primeira observação. O AutoCAD, como a gente sabe que é um programa para uso genérico, você pode fazer tanto um desenho para ser usinado em uma máquina metal-mecânica, ou você pode fazer um desenho de uma planta baixa, um desenho para trabalho de engenharia civil, para arquitetura e urbanismo, não tem problema. Só que cada uma desses segmentos apresentam uma maneira diferente de apresentar as suas cotas, por mais que a ABNT fale da cotagem de uma maneira única. Tá? Vocês vão ver que mesmo a ABNT falando de uma cotagem única, existem questões que são muito específicas dos segmentos e é importante a gente ressaltar isso. Então, o que eu falei aqui? Olha, o AutoCAD ele fala sobre cotagem em série e cotagem por faces de referência. E eu destaquei. Oi? Se eu interromper, eu vou reiniciar meu molde aqui e daqui a pouco eu mando solicitação, porque a internet aqui está muito ruim. Sem problema. Fica à vontade, de qualquer maneira está gravando aqui. Pode reiniciar aí. Valeu. Então vamos lá, gente. Dando continuidade. Olha só. Quando a gente fala de cotagem em série, cotagem de face de referência, olha o que eu destaquei. Não são nomenclaturas adotadas na NBR 10126, que fala sobre cotagem em desenho técnico. Então, muito cuidado, porque começa a virar uma nomenclatura, principalmente para quem trabalha com desenho, mas vocês lembram que eu reforcei isso muito na disciplina de desenho técnico, para que vocês não se apeguem aos nomes dos comandos para explicar o que a NBR traz para a gente. Então, o que é uma cotagem por face de referência? O que é uma cotagem em série? Na NBR 10126 você não vai encontrar, mas você vai encontrar termos semelhantes. Não está aparecendo aí para vocês, mas no meu outro computador, eu estou com a NBR aberta aqui, para dar alguns exemplos para vocês de nomenclatura. Então, a gente tem, deixa eu só ver aqui, figura 33 e 34. A gente tem, cotagem em paralelo, a gente tem cotagem aditiva, a gente tem cotagem simplificada. Tudo isso é nomenclatura, tem cotagem por coordenada, tudo isso é nomenclatura da ABNT. Aditivo eu falei também. Então, a gente vai aqui, claro, usar os termos do AutoCAD, só eu fiz essas observações para que vocês não esperem encontrar os mesmos nomes na NBR 10126. Vamos adiante. Eu destaquei também uma questão bem interessante, que até a versão 2000 do AutoCAD, você não tinha essa abinha inferior aqui, com modelo e layout. A partir da versão 2000, eu acho que eu falei 2002, se eu falei, me desculpa, a partir da versão 2000, a gente teve
modelo e layout. É muito diferente visualmente que quando eu trabalho com modelo e trabalho com layout. Ainda assim, predominantemente, os desenhistas de AutoCAD utilizam aqui a aba modelo, como eu estou mostrando para vocês, para fazerem, como o próprio nome sugere, né, a modelagem dos desenhos, e depois, quando vão fazer as impressões, utilizam as abas layout. Vocês podem ficar despreocupados, a gente vai utilizar aí 2 aulas para falar de cotagem. Depois a gente vai começar, ó, de acordo com o livro de vocês, a falar, ó, de achuras. Aí aqui vai ser a alegria do Romário, né? Achuras na seção 3.3. E depois nós vamos falar, olha, a seção 4.1 vai ser bem rápido, que a gente já falou, biblioteca de elementos. Vamos falar sobre arquivos padrão, que são os templates, que eu já comentei com vocês também, nós vamos reforçar. E a preparação de projetos para impressão. A unidade 4, em relação à velocidade, vocês vão ver que vai ser mais tranquilo do que essa agora, que eu estou falando de cotagem, que só para ela são 22 páginas, né? Vai da 130 até a 152. É realmente uma sessão que a gente vai precisar de 2 aulas pelo volume de informação. Deixa eu ver mais o que eu posso falar para vocês. Nós estamos acostumados a trabalhar, né, na aba padrão, aqui de menus, onde fizemos predominantemente os desenhos nas aulas anteriores. Vamos conhecer uma nova aba. Eu lembro que o Romário me perguntou isso na aula passada. A gente estava saindo para o intervalo, deu uma travadinha aqui no meu computador. Mas o primeiro comando que a gente vai trabalhar hoje é o comando Gin Style, ou vocês vão acessar isso pelo caminho que eu já orientei na aula passada. Então, quando eu venho aqui, ó, no menu Anotação, e ao invés de eu escolher cotas, eu venho aqui no cantinho direito, tem uma seta diagonal para baixo, que em português, né, é chamado aí estilo cota. Eu clico nela, e aí eu tenho a opção de começar a criar um novo padrão de cota, modificar um padrão de cota existente ou sobrepor. Basicamente, os usuários costumam utilizar muito o novo ou modificar. O novo você consegue, depois que clica nessa janela, criar um novo template. Já vou criar um padrão de cotas para minha empresa. Eu vou no novo. Eu quero modificar o padrão existente do AutoCAD. Vou em modificar. E aqui em modificar, eu verifico a altura do texto, que foi onde a gente mexeu na aula passada. Tá? Eu verifico os tamanhos das linhas, os símbolos e as setas, tudo eu consigo configurar aqui dentro de acordo com a necessidade. Obviamente que vocês terão exercícios para fazer esse tipo de alteração de configuração. Então, eu mostrando o caminho para vocês, aqui dentro fica bem intuitivo. Aqui eu tenho símbolos e setas, texto, tenho as linhas, e vou mostrar para vocês hoje também como fazer. Tiago, eu esqueci como chega lá no caminho, né? Anotação, setinha para o diagonal. Vocês podem simplesmente digitar o comando Gin. Caramba, é só começar a aula, ele dá Gin Style. Vai abrir a mesma caixinha, tá? Esse comando, lá, gerenciador de estilo de cota, ele funciona em inglês. Ou vocês podem vir aqui, ó. Eu não tinha que ter clicado, só passar o botão. Ó, estilo cota, vamos ver. Estilo cota também vai abrir. Então, alguns comandos do AutoCAD, eles funcionam em português ou em inglês. Minha sugestão, tá, pessoal, assim como sempre falo, de vocês estarem com papel, caneta ou outro método de anotação que vocês preferirem, para não esquecerem. Aqui eu estou mostrando 3 caminhos para vocês alterarem as cotas de vocês. Belezinha? Estamos bem por enquanto? Não, gente? Estão me ouvindo? Tudo certinho? Tranquilo? Certinho. Tranquilo. Maravilha, maravilha. Tudo isso aqui é tipo de cota que a gente vai ver, tá? No entanto, a gente vai ver 2 exercícios hoje, que serão exercícios que vocês me entregarão, e na aula que vem eu vou passar para vocês um exercício mais recheado, não da apostila.
O exercício de hoje que vocês farão ainda será da apostila, mas o da aula que vem eu vou passar um exercício mais bem elaborado para que vocês explorem aí tanto a questão de cotagem quanto todas as normas que são necessárias para o desenho técnico. Tem alguém aí que não tem as NBRs que eu passei no semestre passado, para saber se eu preciso encaminhar para vocês? Até porque eu não vou poder colocar isso no AVA, né? Porque são arquivos em PDF, que documentos que não são originais eu não posso colocar lá no AVA. Eu peço aí para que quem não tenha, que busque aí com os colegas que têm, tá? As NBRs de desenho técnico. Compartilhei todas no semestre passado. Maravilha. Então vamos lá. Bom, deixa eu abrir aqui o desenho para a gente ganhar em velocidade. Olha que beleza, pessoal. Esse aqui é o exercício que... Esse aqui é o exercício que vocês farão. Observem que esse exercício ele está aqui. Final da página 137 do PDF, final da página 139 aqui, para que vocês selecionem. Eu vou aumentar o zoom. Peço a ajuda de vocês nesse momento. O que vocês conseguem ver de diferença nas duas... tem até um comentário meu aqui, olha lá. A cota do tipo ordinária, né, que está ordenada, está aqui para vocês, ela é chamada de cotagem em cadeia na NBR 10126. Falem para mim, o que a gente vê de diferença entre os desenhos A e B para a gente começar a fazer a cotagem desses dois modelos? O que a gente vê de diferente? Pessoal, nada diferente? A maneira que cada uma peça foi cotada, né? Diferente. A maneira que cada uma das peças foi cotada. Tá maneira de... Tá. Na A, as cotas tá paralelo, né? Na B tá... Sei lá como é que alinhado. Tá, 7, não sei. Tá alinhado. Tá, maravilha. Quando você utiliza essas cotas alinhadas, de acordo com a NBR 10126, você está falando da cotagem do tipo em cadeia. E observem o seguinte, olha, cada elemento ele tem a sua própria dimensão. Ó. Então, daqui até aqui vale 5. Daqui até aqui vale 45, daqui até aqui vale 25. Por face de referência, né, daqui até aqui vale 5, da face até lá vale 50, da face até lá vale 75. Aqui já é uma diferença considerável. Eu queria muito que, como eu falei, quem chegou depois, tá, pessoal? O pessoal não está atualizado com AVA. Não adianta mandar o exercício para mim se não tiver com AVA atualizado, que não vai receber pontuação. Eu preciso que vocês leiam, porque tem algumas observações interessantes. Quando eu me apresentei para vocês, no início da disciplina, eu falei que minha primeira experiência profissional mesmo, que eu fiquei quase 5 anos na empresa, foi uma empresa de usinagem, que trabalhava com máquinas de comando numérico computadorizado. E essa cotagem aí do tipo A era muito utilizada, porque facilita a programação do equipamento. Você estabelece um ponto zero, tá? Que aqui ele até cotou por essa face de referência. Eu cotaria por essa aqui, ó. E aí você vai adicionando pela face de referência as dimensões. O que eu estou querendo dizer para vocês? Thiago, se eu for trabalhar numa área metalmecânica, possivelmente esse tipo de cota A vai ser muito empregado. Se eu for trabalhar na engenharia civil, na arquitetura, vocês vão ver na próxima página que vai ser mais provável de vocês terem esse tipo de cotagem, como a ABNT nos chama, em cadeia, onde cada elemento tem a sua dimensão específica. Então, leiam, como eu falei, é muito importante que vocês leiam a apostila, leiam o livro único, acessem o AVA e mantenham-se atualizados, porque o autor ele traz as situações práticas onde cada uma das situações é retratada. Vocês vão observar
Então, eu nem me preocupei em fazer aqui as linhas verticais, porque o objetivo é mostrar a cotagem. Mas são 2 exercícios que vocês entregarão, tá? Vocês entregaram esse exercício e esse exercício aqui para mim, que vocês podem ver que nem completo está. Então, eu vou fazer uma cópia para mostrar para vocês como eu quero proceder. Vou deletar as cotas. E vou explicar para vocês os 2 tipos de cotagem que serão utilizados na nossa aula de hoje. O primeiro estilo de cotagem vai ser o baseline, tá? O baseline, se você está utilizando o AutoCAD em inglês, ele vai ser o comando baseline. Em português, então vale a pena aí a anotação, você vai utilizar o comando cota lim base. Não é legal, né? Mas é isso aqui, ó, cota lim base. Mesmo assim, antes de utilizar o cota lim base, você precisa fazer uma primeira cota de referência. Até parei ali o mouse, vocês viram, né, na explicação, que a cota de 64 ela está da cor diferente das outras. E por que isso? Porque você precisa fazer uma primeira cota de referência e a partir dessa primeira cota de referência, as outras serão dadas de maneira automática. Então vamos fazer que é melhor. Ó. Eu vou deixar aqui posicionado. Eu tenho que fazer primeiro uma cota de 5 milímetros, e depois eu farei as de 50, as de 75 e as de 65. Para eu começar a fazer a cota, a gente está na aba anotação, e eu vou escolher uma cota simples, tá? Ah, Thiago, se eu vier aqui com o mouse, no botão direito, na setinha para baixo, tem linear, alinhada, angular, tudo isso será visto na próxima aula. Mas hoje a gente vai simplesmente clicar em cota, e aí, lembrando, né, nós temos as relações habilitadas aqui, que vocês conhecem, né, que são os ajustes de objetos. Nesse momento é importante ter extremidade habilitado, porque os elementos vão ser cotados sempre nas extremidades. Então, vou escolher uma cota, vou dar um zoom aqui para facilitar a minha vida. Cliquei numa... Sem querer te interrompendo, o Wanderson está querendo entrar, pedindo para entrar na aula. Deixa eu ver se ele me mandou convite. Não mandou convite, tá? Beleza. Fala que ele tem que ingressar aqui para aparecer para mim. Geralmente aparece um sinal sonoro, não apareceu. Beleza? Deixa eu ver. Agora apareceu o sinal sonoro. E não é o Wanderson, é o Alexander. Deixa eu ver se no WhatsApp alguém mandou alguma coisa. Ah, ele até mandou no WhatsApp falar que não apareceu a solicitação para mim. Vamos adiante. Vou fazer uma primeira cota de 5 milímetros. Depois eu vou mostrar para vocês até como regular a altura de cota também, tá? Mas eu joguei ela aqui aleatoriamente. Eu posso, depois que eu crio a cota, quando eu clico nela, lá, gero esses quadradinhos. Quando eu clico no quadradinho em cima do número 5, eu consigo até arrastar ele para fora. Lembra que a gente falou quando estávamos na disciplina de desenho técnico, que pode ser que o espaço não esteja suficiente, né, para o valor numérico. Então, você pode simplesmente aqui, ó, depois que fizer a cota, arrastar ela para onde você julgar necessário. E eu fiz igual está aqui na apostila, joguei para dentro. Ah, Thiago, poderia jogar para fora? Poderia jogar para fora também. Poderia jogar para cá. Tá? Então, depois que você realizar a cotagem, você pode fazer essa mudança da cota. Bom, eu tenho uma primeira cota feita. Agora, para utilizar o comando baseline, eu vou utilizar cota lim base, como eu já mostrei, ou em anotação, tá? Escolher aqui, ó. Então, é muito importante vocês mostrarem aqui, vocês verem onde que eu estou clicando. Ó. Linha de base, que é aqui. Ah, Thiago, eu não poderia, sim, você mostrou para a gente aí, comando cota. Eu farei
a de 5, a de 50, a de 75, a de 110. Beleza, para 4 cotas, eu faço no comando cota rapidinho, né? Comando cota daqui até aqui, faço rapidinho, tá? Mas, quando você pega a cota por linha de base, vocês vão ver a tranquilidade. Olha, ele entendeu a primeira cota, e aí agora eu vou apenas clicar nas arestas que eu desejo, ó. Nessa aqui e nessa aqui. Problemas, pessoal? Vocês acham que tem problema? É rápido, mas tem algum problema? Ou tá tudo beleza? As cotas estão uma em cima da outra. As cotas estão uma em cima da outra, né? Realmente. As cotas estão uma em cima da outra. Então, a gente precisa ter alguns cuidados aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou apagar todo mundo. E aí eu vou mostrar para vocês o que nós temos que mudar, tá? Eu vou vir aqui em modificar dentro do gerenciador do estilo de cota ou o comando de InStyle. E aí eu tenho a opção em linhas. Depois eu tenho linhas, eu tenho espaçamento de linha de base. Está para mim aqui 3,75 e ficou tudo muito junto, né? Tudo muito uma em cima da outra. Eu vou mudar o valor aqui consideravelmente para vocês verem o que vai acontecer. Vou colocar 10. Vamos ver o que vai acontecer. Dei OK. Só que eu ainda vou modificar uma outra coisa. Deixa eu ver o tamanho do texto. Olha, o tamanho do texto está 5. Eu vou diminuir ele um pouquinho, vou colocar 3. O de vocês, como padrão, possivelmente virá 2,5. E vou dar OK. Ah, Charlie, por que você fez isso? Porque as alterações não são aplicadas em cima do que você já cotou. Eu preciso cotar novamente. Por mais que essas alterações vão ser feitas em todo o desenho, mas eu preciso configurar primeiro para depois cotar. Então vamos fazer de novo para a galera que chegou aí, ó. Fazer uma primeira cota de 5. Vou jogar ela para o cantinho, para não atrapalhar a vida de ninguém. O pessoal fica entrando, eu não consigo prosseguir nenhum comando, mas vamos lá. Admitir mais um. Aí agora nós vamos escolher, ó, primeira cota feita, nós vamos escolher linha de base. E agora eu vou selecionar as arestas. 50, 75 e 110. Olha como que mudou o espaçamento. Ficou bem melhor, não ficou, gente? Ficou. Consideravelmente melhor, né? Tranquilão? Então vamos fazer mais um. Vou dar aqui, vou fazer um novo Ctrl+C, Ctrl+V. Vou apagar as cotas, só vou manter a primeira cota de referência, que vocês já sabem que ela é necessária. O próximo comando que eu vou mostrar para vocês, em inglês ele é chamado de continue, ou em português você vai utilizar o comando cota série, que aqui aparece lá, cota série. Ou simplesmente, né, você pode vir até o menu e modificar para continuar. E aí, ó, o problema é que ele ainda está referenciando lá na primeira. Eu vou ter que fazer uma nova primeira cota mesmo. Ele está buscando lá na outra peça. Senão eu vou ter que trocar. É mais fácil eu fazer do zero para vocês não se confundirem depois. (5mm) está feita. E agora eu vou fazer uma cota continuar. Agora basta selecionar as arestas que eu quero, essa e essa. Aí você vai falar assim, ah, Thiago, mas a de 5, a de 45 e a de 25 estão iguais, mas ele colocou uma cota de comprimento total. Tudo bem, eu posso manter essa de 35 e fazer a de 110? O que vocês acham? Ó, Pode. faça de 110.
ter que escolher uma cota linear aqui. Pode fazer assim? Acho que Pessoal, fica de 35 redundante, né? tem que apagar. De 35 tem que apagar, pô. Esqueceram? Não pode ter redundância. Então, vou deletar de 35. Pronto. Agora, nós deixamos igual a apostila. Belezinha? Bom, vocês sabem que está gravado. Vocês viram que facilita enormemente, né? Nós ganhamos em velocidade cotando dessa maneira, tá? E é assim que eu vou pedir para que vocês desenvolvam esses exercícios. Vou mostrar para vocês agora esse outro modelo de cota aqui, que está para vocês na página 141 do PDF e 139 do livro único. Tá? Que é a cota, que em inglês vai ser o comando ordinate, ou em português nós vamos utilizar esse comando aqui, ó, cota ordem. Cota ordem. Sempre as cotas, né, em português, elas vão começar, os tipos de cota diferentes vão começar com a palavra cota antes. Se você achou difícil, cota ordem, ele está aqui, ó. Você vai clicar aqui e a última opção é a cota ordenada. Só que aqui cabe uma observação importantíssima, que é a seguinte. Isso está sendo explicado no livro único, mas eu preciso que vocês entendam o seguinte. O AutoCAD, ele tem dois sistemas de origem. Tá vendo que minha origem está aqui? Eu deixei ela propositadamente aqui. Ela tem o WCS. O WCS, ele é a origem que você não consegue modificar. E você tem o UCS, que significa Sistemas de Coordenadas do Usuário. Então, para você fazer uma cota ordenada, olha o que você precisa fazer, pessoal, isso é importantíssimo. Antes de escolher a cota, você clica em UCS e olha só, olha, ele vai te perguntar onde você vai jogar a origem. E aí, antes de eu fazer, eu quero que vocês me respondam. Onde está a origem desse desenho? Eu quero que vocês me falem. Canto superior direito, canto inferior direito, canto inferior esquerdo, canto superior esquerdo. Onde está a origem nesse desenho? Canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo. Todos concordam? Sim. Ó, canto inferior esquerdo. Estamos com 0 em x e y. Aqui tem 0 e 120, o outro tem 250 e 120, e aqui tem 0 e 250. O local que está 0, 0 é o canto inferior esquerdo. Então, olha o que eu vou fazer. Volto no AutoCAD, comando UCS, levo a origem, quando ele escolher a extremidade, cliquei. Aí ele vai me perguntar, quer colocar a origem angulada? Não, não quer a origem angulada, não. Você simplesmente vai aceitar ela no 0, só dá Enter. Então, agora a sua origem está aqui. Uma vez a sua origem estando aqui, eu vou apagar aqui essas cotas de coordenada para vocês verem. Vocês farão todo esse desenho, que eu já deixei ele pronto, obviamente, né? Esse aqui eu não preciso passar o passo a passo para vocês, que vocês já estão conscientes. Aqui, ó, eu posso fazer um círculo e usar uma matriz para reproduzir os outros dois círculos. Aqui, ó, eu posso fazer um quadrado e utilizar uma matriz para reproduzir os outros. Então, vocês já têm ferramentas ao longo aí da disciplina que conseguem fazer esse desenho rapidamente. O meu objetivo aqui agora é mostrar para vocês o que nós chamamos de coordenada ordenada ou ordinate. O que a gente pode fazer? Olha só. Eu venho aqui, ó, e clico e escolho ordenada. Eu já sei onde está a origem, porque eu troquei ela. Então, vou fazer, por exemplo, a cota desse furo. Lembrando que o furo ele tem que ser no centro. Cliquei. E aí ele vai me perguntar qual a altura, né? Tá vendo que a linha está quebrando?
Se eu apertar o ortogonal aqui embaixo, ou a tecla F8, a cota vai sair reta. Se eu tiver com o ortogonal desabilitado, você vai poder fazer a linha com essa inclinação oblíqua, que pode ser muito útil quando você tem espaços limitados. Mas na apostila, né, todas estão retas. De qualquer forma, eu vou deixar uma inclinada para vocês verem que é possível. Aí, qual que é a altura que essa cota vai ser? Vou colocar aqui 40 milímetros para uniformizar, padronizar todas, tá? E assim, eu fiz a primeira. Ah, Charlie, mas para fazer de novo, eu tenho que ir de novo em ordenada? Aí tem um detalhe, e esse comando ele funciona uma vez, depois tem que ser selecionado de novo. Teve até um aluno que perguntou na aula passada, ah, Charlie, se eu quiser fazer tantas linhas, eu de novo vou ter que escolher o comando linha? E eu falei, a linha você só digita L e ela funciona. Mas você tem como configurar, pessoal. Então eu vou até mostrar para vocês o caminho das pedras. Olha, botão direito do lado de fora, de qualquer seleção, opções. Eu tenho como depois ir em preferências do usuário, tá? A gente está aqui em cima, personalizar o botão direito. Quando eu escolho personalizar o botão direito, eu posso mudar aqui ó, de menu de atalho para repetir o último comando. O que isso significa? Toda vez que eu clicar com o botão direito, ele vai ativar o último comando. Não é só a cota ordenada, não. Qualquer último comando que nós estivermos utilizando. Então, eu não gosto de fazer isso porque eu gosto de clicar com o botão direito e ter aqui o opções, tá? Mas olha que legal. Tá vendo que aqui em cima apareceu repetir opções? Se você habilitar lá naquela caixinha, o seu botão direito vai ser o último comando. Mas eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, uma cota ordenada. Vou escolher essa aqui. Vou jogar a altura de 40. Tá? E aí, olha só que legal, galera. Se eu clicar com o botão direito agora, olha o que ele me fala. Repetir cota ordenada. Então, eu posso simplesmente... Ó, escolhi mais uma. Botão direito. Repetir cota ordenada. Se eu colocar 40 de altura, ela vai em relação à última altura. Eu tenho que pegar esse alinhamento aqui depois. Botão direito, repetir cota ordenada. Simples assim. Vocês farão, tá? Vocês farão, em relação à origem de vocês, todas as cotas deste desenho e me entregarão. Assim como está aqui na apostila de vocês. Sempre em relação à origem, que vai ser aqui no canto inferior esquerdo. Bom, tendo dito isso, eu vou fechar aqui sem salvar, para voltar ao exercício original como ele estava. Vou abrir para vocês o exercício que vocês farão, e a instrução ela é muito simples. Vocês vão me enviar até o dia 11, né, vocês são a turma de segunda-feira, esses dois exercícios, que são os exercícios do livro único. Vocês vão me entregar da mesma maneira. Cabe uma observação importantíssima. Os desenhos não têm cotas de diâmetros. Ninguém comentou, mas é uma observação. Os desenhos não têm cotas de diâmetro. Não precisa se preocupar com isso, tá? Eu vou, inclusive, modificar o arquivo original aqui, antes de enviar para vocês, e colocar essa observação. Vocês podem escolher os diâmetros mantendo a proporcionalidade no desenho, tá? Deixa eu abrir aqui o exercício e escrever essa observação que ela é pertinente. Você tem dúvida até agora, gente? Está tranquilo? Estamos bem? Sussa. Tranquilo. Então, deixa eu só colocar a observação. Já vou preparando aqui a chamada também. E vocês podem perguntar se tiverem alguma dúvida. Outra coisa que eu queria falar, gente. A
galera ainda está salvando errado e mandando para mim sem nome. O arquivo de vocês tem que ser, ó, exercício 3.2, né? E o nome de vocês, tem que pôr o nome, tá? Tem gente que não está colocando o nome do aluno. E aí, como eu falei, eu tenho que abrir o e-mail para ver de onde veio o arquivo, e isso não é interessante. Eu preciso que o arquivo de vocês tenha o nome de vocês, tá? Você tem mais alguma dúvida, galera? Vou preparar aqui para enviar para vocês. Essa daí que vai ser atividade, professor? Esses dois. Ah, tá. Beleza. Vamos entregar em um arquivo só. Beleza. Coloquei aqui, tá, pessoal? Ó, que eu vou mandar o arquivo para vocês. Os desenhos estão sem algumas cotas. Vocês têm liberdade para determinar os valores faltantes. Belezinha? Oi? Eu ia te perguntar isso agora, que eu tô olhando aqui, eu não tô vendo. Falei, ué, tem alguma coisa faltando. Não, eu já tinha até comentado. Ah, tá, mas... aqui tinha caído minha ligação. Não, não tem problema não. Não tem problema não. A questão é a seguinte. Vocês têm liberdade para escolher os diâmetros aí. Sem problema nenhum. Combinado? Tranquilo. Eu já vou preparar aqui a chamada, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Não hesitem em perguntar. Pronto, o exercício já está pronto para enviar para vocês, ele será enviado. Agora eu vou abrir a chamada. Então vamos lá, pessoal, atenção à chamada aí. Alan, André Luiz, Presente. tá aí, né? Arcos, Tô. Bruna, O Arthur falou que tá com problema no microfone, mas ele tá aí. tá? Bruno, Camila, tá aqui. Cássio, Daiane, Danilo, Davi,
Edson, Presente. Enzo, Fabiano, Gustavo, tá aí também, Isabela. Aqui, o Charles. Ok. João Vitor Fernandes, José Mateus, Leidiane presente, Lucas Emanuel presente, Lucas Moreira presente, Lucas de Souza também, Maísa presente, Mateus presente. Qual Mateus tá aí? O Santos, né? Tá. O Isso. outro não. Otávio presente. Paulo Henrique, não. Felipe, não. Renan, também não. Renata. Robson. Rodrigo Silva, tá aí. Estou presente. Não, nome não. Oi? Oi? O Enzo. Quem tá falando? O Enzo. Já falei sim. Coloquei Perdão. presente. Presente Romulo aqui. presente. Ronald presente. Presente. Tuane presente. Walterson presente. E aqui a gente tem, deixa eu ver, Wanderson não. Iago tá aí, né, presente. Qual Iago que tá aí, por favor? O Rodrigues. Tá. Ian, não. Agora os colegas que eu adicionei depois. Diego Aparecido. Alexander. Calma aí. Tamara. E Pedro José. Pedro José também não tá aí, né? Deixa eu O ver. professor chamou meu nome? Romário. Sim, a Pedro tá sim. Pessoal, é isso. Tudo salvo. Chamada tá aí. Já Professor, vou deixa eu mandar. só relatar um negócio. Eu, na verdade, sou da aula de sexta-feira sua, cara. Só que sexta-feira eu tenho outra matéria. Aí por isso que eu assisto a aula na segunda. Entendi. Eu falei isso no início do nosso encontro, para vocês verificarem essas questões com a coordenação, porque eu não tenho autonomia nenhuma, tá, pessoal? E, desculpa, como eu não tenho autonomia, eu não sei como será o procedimento em relação a isso, tá? Beleza. Em relação à falta, chamada, mas de qualquer maneira eu vou pedir a Elisa um posicionamento sobre isso e sua presença está registrada aqui. Beleza. Valeu. Pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação. Depois do intervalo, mando para vocês aí o arquivo. E faço o download da nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos. Tendo dúvida, podem me chamar depois das 20h45 aí.